Ainda sobre cadernetas, vamos falar agora sobre o termo de abertura. Tenho aqui o modelo de termo de abertura na IS-43, que a ANAC nos dispõe. E as informações no começo, no cabeçalho do termo de abertura, são as mesmas na capa. Devemos colocar o número do volume, o prefixo da aeronave e o ano em que se lavra o termo de abertura, né, a abertura da caderneta. Temos aqui os tais dias, mês tal, do ano tal. Lavra-se o termo de abertura dessa caderneta, contendo tantas páginas, devidamente numeradas. E aqui fala sobre para que servirá a caderneta de célula, que é para escrituração de todos os serviços de manutenção, inspeção, revisão, reparo, instalação e remoção de componentes, incorporação de diretrizes de aeronavegabilidade, de modificações e de reparos na aeronave abaixo identificada. Temos aqui os dados da aeronave, vamos encontrá-los nos documentos a bordo e no RAB, né, no Registro Aeronáutico Brasileiro, também nós vamos encontrar essas informações. E o Serial Number, também encontramos, além de todos os documentos citados, temos também uma plaqueta na fuselagem, geralmente encontrada em alguma parte da fuselagem da aeronave. O TSN, que são as horas totais da aeronave, são as mesmas do diário de bordo, controlado no diário de bordo. E o CSN, que nós vamos falar daqui a pouco, o significado deste campo na caderneta de célula. Ano de fabricação da aeronave, o proprietário e o operador, que se for o mesmo deve ser redigido 2 vezes, se for diferente, claro, deve ser preenchido aqui conforme seus respectivos nomes ou os nomes das empresas. As observações são as mesmas do diário de bordo, caso tenha sido perdido, caso a caderneta tenha sido perdida ou roubada, deve-se preencher aqui no termo de abertura novo, que a anterior foi roubada, colocando o boletim de ocorrência feito na Polícia Civil Federal. E após o encontro, caso haja um encontro da antiga, ela deve ser encerrada e continua-se a partir da nova, aberta. Temos aqui o local e a data, que deve ser preenchido no local e na data que foi feito este termo de abertura. O nome e a assinatura do responsável pelo termo de abertura. Neste campo, não é como no diário de bordo, que precisa ser preenchido pelo proprietário, operador ou piloto em comando. No caso da caderneta, nas cadernetas de manutenção, esse campo também pode ser preenchido por um mecânico que tenha a carteira da aeronave ou a oficina homologada para fazer a manutenção da mesma. Nós temos aqui também um exemplo de caderneta de motor, o termo de abertura dela. O cabeçalho deve ser igual ao da capa, o número dela, o modelo do motor e o ano de abertura. Temos aqui o mesmo texto redigido aos dias, mês e ano, lavra-se o presente termo. A caderneta serve para o mesmo princípio da de célula, porém somente para motor, serve para todos os registros de serviços de manutenção feitos no motor. Aqui, nesse exemplo de caderneta, temos aqui instalado atualmente na aeronave de marcas. Temos que indicar aqui em qual aeronave está sendo instalado esse motor. Temos aqui o campo fabricante, modelo e serial number, que devem ser preenchidos com o fabricante, modelo e serial do motor. O TSN, que é o tempo desde novo, time since new, do motor. Então, independente das horas voadas pela aeronave, esse campo é preenchido pelo motor. Vamos supor que você instala um motor novo na sua aeronave, vamos ter uma nova caderneta para ele, uma caderneta exclusiva para o motor, e as horas serão contadas independentemente. Vamos falar mais para frente sobre quais são os ciclos do motor. O ano de fabricação deve ser preenchido conforme o ano de fabricação do motor. Esses campos TSO, Time Since Overhaul, e CSO, Cycle Since Overhaul, também nós vamos comentar mais para frente no decorrer de nossas aulas. E o tempo desde HSI, Heat Section Inspection, é um campo que nem todas as cadernetas têm, porém no nosso exemplo aqui nós temos, e basicamente controla um tipo de inspeção. Nós vamos falar mais para frente também nas nossas aulas, que cada vez que é feita essa inspeção, assim como na revisão geral aqui, nós vamos zerar essa contagem. É uma contagem feita separada que determina de quanto em quanto tempo, conta o tempo feito entre inspeções definidas, pré-definidas. O proprietário e o operador devem ser escritos aqui, conforme no diário de bordo e nas outras cadernetas, e o campo de observações, local e data,
e assinatura e responsável pelo termo de abertura, que são os mesmos preenchidos do diário de bordo, caderneta, enfim, para cada motor, né? O proprietário e o operador no momento da abertura deste motor, em que deve ser escrito aqui, e o responsável não precisa ser necessariamente o proprietário, o operador ou o piloto, pode ser a oficina homologada ou o mecânico responsável por este termo de abertura. Temos aqui também a caderneta de hélice, termo de abertura, que é muito parecido, igual ao do motor o texto. No cabeçalho vamos colocar igual na capa, a numeração, o modelo da hélice e o ano, data de abertura. O fabricante e modelo de serial number serão das hélices, né, do conjunto de hélice, né, o número de série. O Time Since New, TSN da hélice, que nós vamos controlar conforme a hélice, também como motor. Se a hélice for nova, esse número é zerado, independente das horas que a aeronave tenha. O TSO, nós vamos ver mais para frente o significado correto desse termo. E ano de fabricação, que é o ano de fabricação desta hélice. E os outros campos que são preenchidos da mesma maneira como o de motor, célula e do diário de bordo.